Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Que saudade de olhar para vocês, viu? Muito diferente, glórias a Deus por isso. É um motivo de irmãos, com muita saudade de vocês, de olhar nos vossos olhos, na vossa face e ver que vocês estão bem, ver que Deus tem cuidado de nós, Deus tem guardado a nossa casa, tem nos protegido de uma maneira muito especial e que boa oportunidade é esta de nós estarmos aqui para celebrar o nosso Deus. Eu quero desejar também uma saudação a todos aqueles que estão nos assistindo online, que Deus abençoe você na sua casa, na sua família e tudo aquilo que você precise, Deus pode ir ao seu encontro. Queridos, eu quero orar em gratidão ao Senhor por esta reunião. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Para mim, essa reunião tem uma significância muito grande, porque pastor gosta de gente, gosta de pessoas, gosta de ouvir o som, gosta do microfone, e eu estava com saudade de tudo isso. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade de continuar celebrando o Senhor, na casa do Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs, e aqui nós estamos para te honrar, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, e também, Senhor, para agradecer, porque o Senhor tem guardado as nossas casas, tem guardado as nossas famílias, tem nos protegido com a sua mão poderosa. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe e também abençoe aqueles que nesse momento estão assistindo, Senhor, online. Visita, Senhor, a casa onde eles estão, os familiares, aqueles que estão padecendo alguma necessidade, alguma angústia, alguma opressão. Liberta, Senhor, agora, em nome de Jesus. Visita cada um de nós, porque o Senhor está aqui, o Senhor está com eles, aonde eles estão, online. Pai, muito obrigado, Senhor, pela igreja Kairos, pela vida do pastor Ruben, que tem nos apoiado nesse momento. Que o Senhor possa abençoar esse ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem a sua Bíblia aberta, ou se não, você pode abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, Segundo Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 8. Segunda Reis, capítulo 6, o verso de número 8 a seguir. Você pode ficar sentado mesmo, não tem problema, apenas ouça com bastante atenção a palavra, a leitura do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã,
ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Ele respondeu: "Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor." Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Senhor, que essa palavra fale ao coração de cada pessoa que está aqui presente e ao coração de cada um que está online assistindo, Senhor. Fala conosco, Senhor, com essa palavra. Não nos deixe perder o teu foco, não nos deixe, Senhor, perder a tua palavra. Frutifica essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra: abra os olhos, numa perspectiva espiritual. Abre os olhos, numa perspectiva espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 23, ele disse assim: "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremenda trevas são." O contexto que Jesus fala esse texto, ele está no Sermão da Montanha, e aqui ele está falando dos tesouros dos céus. Isso mostra que o conhecimento, a luz aqui no hebraico, indica conhecimento. O conhecimento que você tem vai determinar a maneira como você enxerga as coisas na sua vida. O conhecimento que você tem, a luz que você tem em sua mente vai determinar a maneira como você reage às coisas, a maneira como você enxerga as coisas à sua volta, na sua vida, no seu ambiente. O conhecimento de Deus e dos seus propósitos, dos seus desígnios, dos seus mandamentos é tão importante para você, é tão importante para mim, pois esse conhecimento de Deus, essa luz que está em nós, que é o conhecimento do Senhor, vai determinar como eu e você vamos enxergar as coisas que estão acontecendo. E eu lhe pergunto desde já: como você está enxergando tudo o que nós estamos vivendo? De que maneira você está a olhar para isso?
Qual é a sua perspectiva? É uma perspectiva natural ou é uma perspectiva espiritual? Como que você define isso? Veja só, abrir os olhos numa perspectiva espiritual é você olhar tudo o que acontece na sua volta, no seu ambiente, aonde você está, de uma perspectiva celestial, na perspectiva que Deus enxerga as coisas, na perspectiva do Senhor, não na nossa perspectiva. E aí eu lhe faço uma outra pergunta: será como Deus está enxergando tudo que nós estamos vivendo? As profecias não falham, as escrituras não falham, Deus escreveu a história e tem o controle da história. Então, como este Deus que escreveu a história na sua eternidade, e agora nós estamos a vivê-la, como que eu e você vamos enxergar esta situação? E aqui é importante para você entender como Deus enxerga as coisas. O diabo, o nosso adversário, não quer que você tenha conhecimento, não quer que você tenha entendimento, e por isso o trabalho dele é cegar o seu entendimento. Olha o que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios 4:4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso significa que existe um agente, cujo propósito desse agente é cegar o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe um agente por trás que cega o entendimento. Então o diabo quer cegar o entendimento enquanto Deus quer abrir o seu entendimento. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer que você entenda isso, que Deus quer que você tenha os seus olhos abertos. O apóstolo Paulo também mostra, lá na segunda carta aos Coríntios 11:3, ele disse: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Também existe um agente que também trabalha na vida daqueles que creem em Deus, ao ponto de enganá-los acerca da perspectiva que Deus lhe define na sua palavra. Ao tal ponto que Paulo diz que a mente seja corrompida e desvie a sua sincera e devoção a Cristo. Se você está perdendo a sua sincera devoção a Cristo, o seu sincero amor a Jesus Cristo, significa que em algum momento você permitiu que esse agente entrasse em sua mente e desviasse você da perspectiva espiritual. Então, o resumo dessa palavra seria: abrir os olhos é você ter discernimento espiritual aonde você está. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2:15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você é espiritual, se você tem a mente de Cristo, como você enxerga essas coisas? Será que a pandemia está causando medo em você? O medo irracional, além do necessário, aquele medo exagerado. Como você está enxergando? Como que, se Cristo estivesse aqui agora, como ele enxergaria essa situação? Na perspectiva natural ou na perspectiva espiritual? Portanto, nesse momento que nós estamos vivendo, igreja, nós precisamos ter discernimento espiritual para que, assim como a serpente enganou Eva, não
não nos deixemos que Satanás, com a sua astúcia, com as suas artimanhas, corrompa a nossa mente e desvie a nossa pura e sincera devoção a Jesus Cristo. Então vamos olhar um pouco para a história e eu já volto aqui para o texto que nós lemos. Por que não olharmos para a história? O primeiro casal que viveu na terra chama Adão e Eva. E esse casal, a Bíblia diz em Gênesis 2:9, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que Deus fez todas as árvores boas para o alimento. Deus não ocultou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva. Ela estava lá, boa para a comida. Então Deus, Ele criou todas as coisas de uma maneira agradável aos seus olhos, porque tudo que Deus criou é excelente. Tudo que Deus criou tem um propósito. Agora veja só o outro texto. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja só, Deus, Ele não proibiu o homem de olhar, Ele proibiu o homem de comer. Nós não somos proibidos de olhar para esse mundo, mas há coisas que nós não podemos usufruir, comer, pegar, apalpar. E há outras coisas que nós não devemos olhar. E há muitas coisas que Deus diz na sua palavra que nós podemos olhar e outras que nós não podemos olhar. E eu vou te dar aqui algum exemplo. Quando você passa a viver a vida numa perspectiva natural, alguma coisa em sua vida começa a morrer. Porque Adão e Eva, a partir do momento que eles ouviram outra voz e não a voz de Deus, eles passaram então, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles passaram a ter um outro conhecimento. Olha o que o texto diz agora. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Agora veja o texto. Os olhos dos dois se abriram. O que isso significa? Que os olhos do homem, ele estava simplesmente aberto para ver o seu Criador. Nós fomos criados para olhar simplesmente para o nosso Criador e ter uma relação íntima e pessoal com este Deus que nos criou. Mas a Bíblia diz que os olhos dele se abriram, mas se abriram para quê? Para o conhecimento do bem e do mal. E aí mora o perigo. Começa então a entrar o pecado no mundo, e aí nós estamos vivendo uma degradação, um declínio espiritual. Deus teve que destruir a terra, e ainda assim nós temos os mesmos sintomas, os mesmos comportamentos. E aí nós precisamos, para onde nós estamos olhando? O apóstolo Paulo, ele disse lá em 2ª carta a Coríntios 2, 4, 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, a Bíblia está dizendo, vamos fixar os nossos olhos naquilo, não naquilo que se vê. E muitas pessoas olham para esse texto e está dizendo, não, nós temos que olhar na perspectiva que o mundo está definindo para nós olharmos. E nós olhamos numa perspectiva de Deus, que te leva à fé, enquanto a outra perspectiva te leva ao medo, ao desespero, à angústia,
porque parece que Deus perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Deus, veja o livro de Apocalipse, tenha a curiosidade de ler o livro de Apocalipse e procurar a palavra assentado. Às vezes que você encontrar, procure, anote e conte. Deus está assentado. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle de toda a história. Ele tem um domínio da história. Nada disso é vaidade, nada disso é novidade. Não existe nada novo para Deus. E aí, eu e você, como igreja, precisamos abrir os olhos e ver as coisas numa perspectiva espiritual. Veja que esse texto nos chama para olhar as coisas numa perspectiva da fé. Agora, eu vou lhe dar algum exemplo das coisas que, quando Deus quer que nós olhemos, Ele é muito claro. E também, quando Ele quer que nós não olhemos, Ele também é muito claro. Deus disse na sua palavra, não olheis para o vinho quando ele está fermentado. Não olheis para o vinho quando ele está fermentado, porque ele pode te dar, em outras palavras, uma bebedeira. Então, não olhes, não seja tentado. Nesse caso, e ali está representando qualquer tipo de tentação. Não olheis para aquilo que você é tentado, na sua fraqueza, porque aquilo vai te dar uma bebedeira. Então, não olheis. Jesus, Ele faz nos lembrar de uma história. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que que Ele fala isso? Qual foi a ordem? Olha, Ló, segue com a sua família e não olhes para trás. Deus foi muito claro com eles. Não olhes para trás. Quando Deus, Ele vai ensinar o seu povo a não olhar, Ele é muito claro. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás, porque ela tem desejos, sentimentos, coisas envolvidas, histórias em um lugar, e muitas vezes o que te faz olhar para trás é a sua história. O que te faz olhar para trás é aquilo que você viveu, é a sua experiência. São aqueles momentos, poxa, no caso dela, eu tinha uma boa casa, eu tinha uma boa fama, eu tinha uma boa reputação, agora eu vou para um lugar que eu vou ter que começar tudo outra vez. E aí, todos conhecem a história. Deus disse para Samuel, não olhes para a aparência, porque Deus não olha como o homem vê. O homem olha a aparência, Deus olha o coração. Então significa que Deus está dando uma direção para Samuel saber olhar. Não olhes a aparência, porque Deus não vê dessa forma. Quando Ló, ele avistou as campinas do Jordão, e eles conversaram, Ló e Abraão. Logo após que Ló foi embora, Deus disse para Abraão o quê? Olhe para as estrelas e conte-as. Deus foi muito claro com Abraão para onde ele deveria olhar. E a Bíblia é muito clara para mim e para você nas coisas que nós temos que olhar e nas coisas que nós não devemos olhar. Porque ela traz para nós uma perspectiva espiritual de como Deus vê as coisas, e isso faz com que nós possamos ter a atitude certa, a maneira certa, em qualquer ambiente onde nós estamos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O seu pensamento, agora, ele está nas coisas do alto ou nas coisas da terra? O teu pensamento, nosso pensamento, e veja o texto, mantenham o pensamento, ou seja, ter um pensamento constante nas coisas do alto.
Veja o Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto. Para onde você tem olhado? Qual é a direção do seu olhar? E como isso tem influenciado a sua vida? Olhando para os seus problemas, olhando para as suas dificuldades, olhando para as questões financeiras, para a pandemia, para onde nós temos olhado? E essa mensagem de hoje é que você possa abrir os olhos numa perspectiva espiritual. Voltamos então para o texto que lemos, nós vemos aqui uma história. Eliseu, o rei de Israel, e mais outras pessoas incluídas nesse texto. E esse texto é um contraste muito grande de alguém que monta um acampamento, ou seja, a Bíblia diz que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Alguém pode estar em guerra contra você, alguém pode estar em guerra contra nós. A vida cristã é uma batalha diária. Depois de reunir com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Essa palavra acampamento é a mesma coisa de dizer: montarei uma emboscada, uma armadilha para essa pessoa. O inimigo, ele sempre vai fazer isso contra nós, montar uma emboscada, uma armadilha para que você e eu sejamos apanhados de surpresa. Uma emboscada, uma armadilha é sempre algo que você não espera, algo que você nem sequer imagina. Mas aqui o texto vai dizer que lá em Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu. E este homem, Deus revelava para ele as emboscadas, as armadilhas desse rei. E Eliseu, então, ao ter a revelação consigo, procura o rei de Israel e diz: ó rei, o rei da Síria montou uma emboscada na esquina de tal lugar. E o rei, então, ouvia aquela palavra, investigava, e de fato ali estava uma emboscada. E assim o rei de Israel era beneficiado, porque havia um homem de Deus que tinha a visão espiritual. E este homem de Deus, com a visão espiritual, estava salvaguardando uma nação, salvando famílias, salvando pessoas dos ataques dos inimigos. E veja qual foi a expressão: evite passar por esse lugar. Quantas vezes algum pastor, seja eu ou seja outro, você ouviu até um conselho do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você tem referência: evite passar por essa rua, evite passar por esse caminho, evite escolher essas coisas, evite de olhar para esse lado, evite de andar com essas pessoas, porque essas pessoas não são boas para você. E aí as pessoas não seguem os conselhos, e de repente elas caem a ficha e pensam: nossa, eu estou em uma emboscada e já não consigo sair. Não é assim a vida? Muitas vezes nós estamos em uma emboscada porque nós não evitamos, nós não seguimos o conselho de alguém que atentou para o perigo, e nós, não, isso não acontece. E às vezes a pessoa está sofrendo agora, padecendo agora, porque não evitou aquele caminho. O homem de Deus, ele estava ali mostrando como Deus está operando. Aqui eu quero te dizer uma coisa que você deve glorificar a Deus. O inimigo, ele vai guerrear contra você, ele vai lutar contra você sempre, mas Deus sempre vai revelar para você,
para aqueles que têm intimidade. Salmos 25, 14, que Deus revela os seus segredos para aqueles que o temem. Deus não te deixará desavisado dos planos do inimigo. Por isso que esse inimigo, aqui, ele ficou desesperado. Poxa, será que existe alguém no nosso meio que está contando para eles aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo? O rei ficou encabulado, atônito, perplexo, até o ponto ele perguntar se havia alguém entre eles que estava contra ele. Ele disse: não, meu senhor, ninguém está contra você. É porque lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. E Eliseu, tudo aquilo que o profeta, tudo aquilo que você, rei, majestade, pensas no teu quarto, Deus revela para ele lá. Aí o rei pensou assim, eu penso, lascou. Lascou. Se tudo aquilo que eu penso no meu quarto, na minha cama, no meu cômodo, na minha intimidade, Deus revela para ele, como eu vou vencer essa guerra? Ah, já sei. Vamos mudar o foco. E aqui que eu quero que você entenda. O foco deste rei era contra Israel. Mas agora que ele descobre que em Israel tem um homem que discerne as coisas espirituais, ele então agora desvia o seu olhar para Eliseu. O inimigo sempre vai procurar vencer alguém da sua casa que tem discernimento espiritual. Vigie. Porque se o inimigo conseguir vencer a pessoa que tem discernimento espiritual na sua casa, certamente ele já venceu a guerra. Porque um homem, um pai de família que tem a visão espiritual, o conhecimento de Deus, ele sempre vai guardar a sua casa com os mandamentos, com as promessas, com a obediência, com os princípios, e Deus guardará você e a sua família. Quem tem discernimento na sua casa? Às vezes pode ser o homem, às vezes pode ser a mulher. Depende de cada caso. Mas não permita que você seja cegado pelo diabo, que o seu entendimento espiritual seja cegado. A vista vê as aparências e os temores, enquanto a fé vê a Deus. E aí a sua alma se acalma e tranquiliza. Quando você vê Deus em cada situação, você se acalma, mesmo estando em turbulências altas. Jesus, ele estava dormindo na polpa, porque ele estava vendo Deus na situação. E quando você vê Deus na situação, você descansa, você dorme, você tranquiliza a sua alma. Lembra dos discípulos? Mestre, não te importa que morramos? E Jesus estava, homens de pequena fé, vendo as coisas mediante a força das ondas e não da força da fé. Como você tem visto as coisas? Como que nós temos olhado para essas coisas? E de repente, esse inimigo então, ele descobre onde Eliseu está em Dotã e vai até lá, cerca a cidade, e o servo de Eliseu, ele sai, e quando ele depara, tem um grande exército, e ele fica desesperado. Ele fala, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, que faremos? O que você faz quando você não sabe o que fazer? Essa é a pergunta, que faremos? E agora? Qual é a saída? E agora? O que eu vou fazer? Essa pergunta, o que faremos, ela está sempre vinculada, atrelada ao medo daquilo que você está vendo.
Essa pergunta, o que faremos, é uma pergunta quando você, na medida que você olha, você entende no seu entendimento que não há saída para você. Essa foi a visão do servo. Ah, meu Senhor, o que faremos? Se a cidade está cercada, se todas as saídas estão fechadas, se eles estão armados. Agora, veja só a diferença do discernimento espiritual. Se Deus revelava para Eliseu as emboscadas do rei, você acha que Deus não havia revelado isso para ele? Eliseu estava à espera deles. Quando você tem discernimento espiritual, não é o inimigo que te surpreende, é você que surpreende o seu inimigo, com a sua visão espiritual, com o seu entendimento espiritual. Então aquele servo, ele fica desesperado. Meu Senhor, o que faremos diante dessa situação? Talvez essa é a sua pergunta. O que eu farei nessa pandemia? Eu perdi o meu emprego, eu não consigo um trabalho, eu não consigo fazer as minhas coisas. O que farei nessa situação? Eu estou cercado de impossibilidades, eu estou cercado de situações contrárias a mim. O que farei? Mas essa pergunta está atrelada com aquilo que você está vendo. E o que você está vendo é certo. O que ele viu estava errado? Não. Ele viu cavalos, ele viu uma cidade cercada, ele está contando a verdade, ele está contando o relato certo, mas ele está vendo de forma errada. E aí, Eliseu, com toda a sabedoria, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha só, antes de ele orar, ele disse: aqueles que estão conosco são maiores. E eu penso que aquele servo perguntou: o que ele está vendo que eu não estou vendo? O que este homem consegue ver que eu não consigo enxergar? Aí então Eliseu, sabendo que ele não consegue ver, sabendo que ele não consegue ter esse entendimento da fé, Eliseu vai orar. Ele então ora: Senhor, abre os olhos para que veja. E a minha oração hoje será essa por você: abra os olhos para que você veja que maior é o que está com você do que aqueles que estão contra você. Maior é o que está conosco, maior é o nosso Deus. Mas há muitas pessoas que não conseguem ver desta maneira. E como é que você prova isso? O desespero, a angústia, a fobia, medo de tudo e mais alguma coisa. Olha só, então o Senhor abriu os olhos. Esse é o ponto. Eliseu ora, mas quem faz o serviço é o próprio Deus, é o próprio Espírito. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do meu servo, porque ele não está vendo na mesma maturidade que eu estou vendo. Então o Senhor respondeu à oração de Eliseu e abriu os olhos dele. E naquele momento que o Senhor abriu os olhos dele, ele começou a ver. Olha só que coisa interessante. Ele mudou de ambiente, ele foi trasladado para outro espaço. Não, ele estava no mesmo lugar, no mesmo ambiente, só que agora vendo coisas de outro olhar. O que eu quero que você entenda é isso: você não vai sair do ambiente onde você está, você não vai precisar mudar de país, porque a pandemia é global, mas você vai ver as coisas numa perspectiva espiritual. E para isso, eu quero orar por você. Abra os olhos, Pai, para que eles vejam que maior é o que está com o teu povo, maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Não é à toa que o próprio Paulo disse: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? São textos que nós decoramos, mas na situação de coronavírus, mais vale é o que a DGS importa. Devemos obedecer,
devemos seguir as regras, mas devemos olhar as coisas na perspectiva espiritual. Para que as coisas que são naturais, que é possível nós fazermos, façamos. Mas o que é da fé, você precisa pedir a Deus que abra os seus olhos. Agora veja só, agora este grande exército, Eliseu faz uma oração: Senhor, fere eles agora com uma cegueira. E todo aquele exército agora está cego. Deus abriu os olhos de um e fechou os olhos de outro. E agora Eliseu chega diante deles: olha, você está no caminho errado. E Eliseu começa a guiar. Grave isso, pegue isso. Quando você tem o discernimento espiritual, você é o condutor até mesmo do seu inimigo, do seu adversário. Você conduz ele dentro da direção de Deus. Ali está um grande exército. E está Eliseu, um profeta de Israel, levando eles. Quando eles chegaram dentro de Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam agora aonde eles estão. E quando Deus abriu os olhos deles, eles perceberam que eles estavam dentro de Samaria. E eles então viram que eles estavam perdidos, que eles haviam perdido a guerra, sem nenhuma espada, sem nenhum arco, sem nenhuma flecha. É por isso que Davi, ele entendia isso: você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa batalha não é com espada e com arcos. As nossas armas não são carnais, são espirituais, segundo o apóstolo Paulo, e é assim nós cremos. Agora eles estão dentro desse cerco, dentro de Samaria. Então o rei de Israel reconhece a autoridade de Eliseu e fala: meu pai, devo matá-lo? Devo matá-lo? E Eliseu então fala assim: mas por que você vai matá-los? Se você não capturou, se você não lutou contra eles, se você não pelejou contra eles, por que capturá-los? Não, você vai fazer um banquete para eles, vai dar comida para eles, vai alimentar eles. E a Bíblia diz que eles fizeram ali um grande banquete. Veja a importância da visão espiritual. Aqueles homens de Samaria, o rei percebeu que Deus estava na vida de Eliseu com uma visão espiritual. O inimigo percebeu que não tem como vencer alguém que tem o discernimento espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: quem tem discernimento, quem é espiritual e tem discernimento espiritual, discerne todas as coisas e ninguém é discernido por ele. É isso que nós precisamos. Discernimento espiritual. Quando você olha para as cartas do Apocalipse das igrejas, olha também a carta do Apocalipse e veja, Deus disse para João: escreve o que você vê e envia às 7 igrejas. Escreve o que você vê e envia, e ali está todas as revelações bíblicas para nós sobre as últimas coisas, porque João viu e ele também escreveu as coisas na perspectiva de Deus. A igreja de Laodiceia, Deus disse para ela: compra de mim colírios, para que vocês possam enxergar. Quem sabe na sua caminhada cristã, quem sabe em algum momento da sua vida, você perdeu a visão espiritual. Você perdeu o entendimento espiritual. Você perdeu a capacidade de ver as coisas como Deus vê. E é isso que eu quero que você entenda.
A minha oração por você agora é essa. Abra os olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. A minha oração será simples, objetiva e prática. A mesma oração de Eliseu é a minha oração. Nós queremos muitos discursos, mas a fé é algo extremamente prático. Então a minha oração, eu não sei quem você é nessa passagem. Se você é Eliseu ou se você é o servo. Se você é Eliseu, você está vendo as coisas da ótica certa. E se você é o servo, e se você conhece um Eliseu, você vai ver as coisas certas. Pai, da mesma maneira que Eliseu orou, eu oro, Senhor, para que a sua igreja, que o Senhor abre os olhos da sua igreja para que ela veja o que o Senhor vê, na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual. Pai, eu te agradeço por esse culto, te agradeço por essa palavra, te agradeço por cada irmão, e não permita, Senhor, que o inimigo cegue o entendimento espiritual do seu povo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, guarda essa palavra para o teu coração, e nesse momento nós iremos participar da ceia. Você que está na sua casa, que preparou o seu pão, preparou o seu sumo, eu estarei agora orando. Você que trouxe o seu pão, eu peço aqui que a Maria possa lhe auxiliar, ali por gentileza. Ela já preparou ali tudo. Você que está na sua casa, nós iremos cear juntos, depois que eu orar, consagrando o pão, e nós pedimos que todos os nossos membros trouxessem o seu pão para juntos cearmos. Mas aqui alguns pães a mais que eu trouxe, caso alguém esqueceu o seu pão, vai ter ali um pão, e nós iremos cear, e eu vou pedir que nós possamos então, vai alguém entregar a você o cálice, ok? Apenas o cálice. A Maria está com a sua mão higienizada, tudo ok, tudo tranquilo, fica descansado, você está em paz, ok? Então eu quero orar. Você vai pegar o seu pão aí, levanta como você achar melhor, mas eu quero orar. Pai, eu abençoo, eu consagro a Ti, Senhor, o pão e o cálice, nesse momento, Senhor, para que possamos celebrar a ceia do Senhor conforme a Tua palavra nos ensina. Meu Pai, aqueles que estão em casa, que estão ceando, eu consagro o seu pão, eu consagro, Senhor, o sumo, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.